Fala pessoal, beleza com vocês? Então, hoje a gente vai falar sobre glicólise e anaeróbia, tá? Eu dividi esse vídeo em duas partes, parte 1 e parte 2. Aqui na parte 1 eu vou mostrar para vocês a aplicação desse conteúdo para você que é um estudante ou profissional da área da saúde já. E aí na parte 2 eu vou mostrar a via metabólica completa, todas as moléculas e enzimas e enfim, tá bom? Antes de continuar, se você quiser me seguir lá no Instagram, tá? Entre em contato também comigo pelo Facebook, pode me adicionar no Facebook. Eu vou deixar o endereço aí para vocês. E curte os Paranauê aí, também se inscreve. Aí se você se terminar o vídeo, você não curtiu o vídeo, pode ir lá e tirar a sua curtida. Mas vamos nessa sem enrolação. Bom, glicólise anaeróbia, se a gente for analisar por etimologia de palavra, né? Glico, vocês acham que os gênios, eles acham que glico faz referência ao quê? Perfeito, você que pensou glicose, tá? E o lise faz referência à quebra. Então a quebra da glicose e a palavra anaeróbia diz que você não precisa de oxigênio para isso. Então não é necessário o oxigênio. Uma grande peculiaridade da glicose, comparado com outros nutrientes, então se a gente for pegar carboidratos, proteínas e lipídios, né, que são os três macronutrientes. Aí dentro dos carboidratos vamos representar eles pela glicose, né, eles pela glicose. As proteínas vamos representar pelos aminoácidos e os lipídios vamos representar pelos ácidos graxos. Se a gente for analisar esses três, os três conseguem fornecer energia para o nosso corpo, para nossas células. Tanto a glicose, quanto os aminoácidos, quanto os ácidos graxos. Os três conseguem fornecer energia. Só que a grande peculiaridade da glicose frente aos demais é que a glicose é o único, o carboidrato vai ser o único macronutriente que fornece energia sem a presença, sem a necessidade do oxigênio, na verdade, né? Então, ácido graxo fornece energia? Fornece. Precisa de oxigênio para isso? Precisa, tá? Aminoácido fornece energia? Fornece. Precisa de oxigênio para isso? Precisa também, tá? E glicose fornece energia? Fornece. Precisa de oxigênio para isso? Não é necessário, tá? O que acontece é que na ausência do oxigênio, ou seja, na glicólise anaeróbia, você vai obter energia, só que vai obter pouca energia, tá? Quando você tiver o oxigênio, você vai obter energia? Vai, só que vai obter muito mais energia. Então, a glicose que eu quero deixar de recado para vocês é que a glicose, os carboidratos, eles conseguem fornecer energia sem a necessidade do oxigênio, tá? E aí, eu decidi montar assim essa aula dividida em duas partes, e a maioria das aulas também vão ser divididas em duas partes, porque muitos alunos eles pensam, meu, para que eu tenho que aprender isso para passar na prova, né? Ai, que burro, dá zero pra ele. Só para isso que os alunos querem aprender isso. Mas na verdade não, tem uma aplicação disso no dia a dia do profissional da área da saúde, tá? Então, um exemplo que eu gostaria de citar para vocês é célula tumoral. Se a gente for pensar célula tumoral, pensar não, provavelmente vocês já ouviram falar sobre célula tumoral e glicose, né? Que célula tumoral se alimenta de glicose, coisa do tipo e tal. A gente vai falar um pouquinho sobre isso. Na verdade, se a gente for pegar uma célula saudável, um tecido saudável, essas células elas se replicam lá, né, de maneira fisiológica, assim. Então ela obedece um ciclo celular, ela vê se tem necessidade de replicação, ela se replica. Depois de um tempo você pode ter apoptose, que é a morte celular programada. Só que quando você tem essas adaptações, elas são totalmente fisiológicas. O que eu quero dizer com isso? O que eu quero dizer com isso para vocês? É que essas células elas estão se replicando e todas as outras células ao redor delas estão se adaptando a isso. Então, por exemplo, você pega uma célula que ela se replica, você tem fatores angiogênicos, tá? E você tem a formação de capilares, vasos sanguíneos, enfim, para ofertar oxigênio para essas células e também ofertar oxigênio e nutrientes, e fazer a retirada, por exemplo, de CO2, tá? Quando a gente pega uma célula tumoral, ela não está nem aí para as necessidades do seu corpo. A célula tumoral, ela se replica quando ela quiser, ela vai crescendo de maneira desordenada, tá? E aí o que acontece é que por esse crescimento ser muito acelerado e essas células elas começarem a se replicar de maneira desordenada, você tem a formação do tecido tumoral e aí aquelas células que elas ficam mais na periferia, elas têm contato com os capilares sanguíneos. Já as células que elas ficam mais centralizadas, elas têm uma dificuldade de ter contato com esses capilares sanguíneos. E o que isso implica? Na verdade, quem tem contato com o capilar sanguíneo tem oferta, tem a mesma oferta e demanda
de oxigênio, ou seja, essas células que estão na periferia, elas conseguem captar oxigênio dos capilares sanguíneos. Agora, as células que elas estão mais no centro desse tecido tumoral, elas têm uma certa dificuldade de captar esse oxigênio, tá? E aí cria-se um ambiente que nós chamamos de ambiente de hipóxia, tá? Então tem uma dificuldade ali em captar esse oxigênio. Feito isso, então já que a gente tem esse conceito, a gente tem que parar e pensar, bom, todas as células elas vão precisar de nutrientes. Então essas células que estão na periferia, elas precisam de nutrientes. Elas vão conseguir metabolizar carboidrato, proteína e lipídio? Vão, porque elas têm oferta de oxigênio. Agora, e aquela célula que está mais no centro do tumor? Ela vai conseguir metabolizar carboidrato, proteína e lipídio? Bom, vai ser mais difícil, porque ela não tem oferta de oxigênio. Qual vai ser o principal nutriente que ela vai metabolizar? Vai ser a glicose, tá? Através da glicólise anaeróbia, porque ela não precisa de oxigênio e ela está num ambiente de hipóxia. Então, olha aí a aplicabilidade desse conceito para vocês. Um outro exemplo, a gente para pensar em cerveja. Eu não sou um exímio fabricante de cerveja, para falar a verdade, eu fiz 1 ou 2 cursos aí para fabricação de cerveja, mas nunca tentei mesmo fabricar cerveja. O meu dom mesmo está em consumir a cerveja. Bebe, então as Mas aí depois a gente fala mais sobre isso, tá? Se tratando da fabricação de cerveja, basicamente o que se faz é você pegar cereais, nesses cereais você tem açúcares, você submete cereais lá a contato com leveduras. Leveduras são seres vivos e eles precisam de nutrientes para sobreviver, tá? A gente coloca lá essas leveduras em contato com esses cereais, com malte, com mosto. Você que fabrica cerveja vai saber falar melhor disso do que eu. Você coloca em contato com esse produto, né? Com esse produto oriundo da cevada, né? Essas leveduras. Você coloca lá em um ambiente fechado também que não tem oferta de oxigênio. O que essas leveduras vão fazer? Vão pegar esses cereais, vão quebrar esses cereais, porque vai pegar esses açúcares, esses polissacarídeos, vai quebrar esses açúcares, e aí você vai conseguir fazer a fermentação alcoólica, tá? Antes dessa fermentação alcoólica ocorrer, a gente pega uma molécula de glicose, quebra ela no meio, obtém 2 piruvatos, e aí você consegue fazer a fermentação alcoólica obtendo etanol e CO2. E aí, por fim, para fechar, lá no livro do Leninger, que é o que eu estou utilizando como referência para falar tudo, para contar essas mentiras para vocês, lá no livro do Leninger ele fala de uma aplicação desse conceito da glicólise anaeróbia dentro do exercício, né? Então ele fala assim, se você pegar uma prova de 100 metros, um indivíduo que vai correr uma prova de 100 metros, ele vai fazer glicólise anaeróbia. Eu sei que você que estuda um pouco mais de fisiologia do exercício pode estar discordando disso, então se você for lá no livro do McArdle, de fisiologia do exercício, então nutrição para o desporto, ele fala que durante uma prova de 100 metros, quem sustenta mais as contrações musculares vai ser o sistema ATP-CP, né? Tem um percentual lá, tem uma tabelinha, não me recordo agora, se não me engano, 50% ATP-CP, 50% glicólise anaeróbia, alguma coisa do tipo. Mas eu quero só exemplificar para vocês. Então, se a gente for para pensar uma prova de 100 metros, o pessoal, sei lá, os atletas, o recorde, se não me engano, é do Usain Bolt, hoje é dia 10 de 1 de 2020, o recorde, se não me engano, é dele, e está lá para baixo dos 10 segundos, tá? Mas normalmente os atletas eles acabam completando essa prova por volta dos 10 segundos. A campanha tocou, não sei se deu para vocês ouvirem. A mulher que veio tirar o lixo. Bom, esses 10 segundos. Essa prova de 100 metros normalmente as pessoas conseguem completar ela em 10 segundos. Você pensa, a partir do momento que eu faço uma contração muscular, olha aqui, bíceps forte, eu faço uma contração muscular. Caralho, o maluco é brabo. Sempre que eu faço uma contração muscular, eu pego ATP, quebro esse ATP e aí eu obtenho ADP. O que é o ATP? ATP é adenosina trifosfato. Eu quebrei o ATP, eu obtenho adenosina, 2 adenosina difosfato, tudo bem? Só que esse ADP ele precisa ser restabelecido. Você tem o sistema ATP-CP, a gente não vai falar dele agora, mas uma outra forma de você obter novos ATPs, adenosina 2, 3, adenosina trifosfato, é através da glicólise anaeróbia. E durante essa prova, se a gente for parar para pensar, 10 segundos é algo extremamente rápido, tá? Muito rápido. Tanto é que normalmente o que se exige para esses atletas é o que nós chamamos de potência muscular, que é força vezes velocidade. Então pare e pense, o indivíduo pesa 80 quilos, vamos supor. 80 quilos é pesado, ele precisa de força para deslocar a massa corporal dele durante 100 metros. E ele precisa fazer isso o mais rápido possível, afinal de contas se trata de uma corrida. A gente parte do pressuposto que ganha quem chegar primeiro, né?
A gente precisa de uma característica chamada de potência muscular, que é força vezes velocidade. E por se tratar de uma prova extremamente rápida, deu um tilt aqui em mim, por se tratar de uma prova extremamente rápida, as contrações musculares elas precisam ocorrer muito rápido, e esse ATP ele é quebrado muito rápido, tudo bem? Só que você precisa reformular, você precisa ressintetizar esse ATP. E muitas vezes a oferta de oxigênio ela não é adequada para que você tenha essa ressíntese de ATP da maneira que você quer, certo? Então você precisa restabelecer esse ATP sem a oferta de oxigênio. E qual que é o único macronutriente que vai conseguir fazer isso? Vai ser a glicose, tá? Através da glicólise anaeróbia. Essa glicose pode ser oriunda já do que está na sua corrente sanguínea ou pode ser oriunda lá do glicogênio que você já tem no seu músculo, tá? A gente faz glicogenólise, que é a quebra desse glicogênio, obtém a glicose, e aí então a gente consegue fazer a tal da glicólise anaeróbia. Então só para fazer um fechamento aqui para vocês, eu mostrei 3 aplicações desse conteúdo. A primeira se tratando de células tumorais. Se a gente for pegar uma célula tumoral, são células que crescem de maneira desordenada, tá? E muitas vezes, dependendo do tecido que a gente está falando, as células que se encontram mais na periferia desse tecido, essas células elas têm oferta de oxigênio. Agora, as células que ficam mais ali no centro desse tecido, elas não têm uma oferta de oxigênio adequada, tá? Só que todas as células precisam sobreviver. Essas células que têm oferta de oxigênio, ou seja, as que estão na periferia, elas podem sobreviver a partir de carboidrato, proteína e lipídio, porque elas têm oferta de oxigênio. Agora, as células que estão mais centralizadas, elas vão estar num ambiente de hipóxia, ou seja, elas não vão ter oxigênio adequado para metabolizar todos os nutrientes, carboidratos, proteínas e lipídios. Só que ela consegue metabolizar a glicose sem a necessidade do oxigênio através da glicólise anaeróbia. Tá? Se tratando, o segundo exemplo foi da cerveja, né, que eu falei para vocês. Então a gente pega lá os polissacarídeos da cevada, submete a vários processos, obtém um malte, o mosto. Esse mosto é submetido a leveduras que são seres vivos anaeróbios. Tá? E esses seres vivos eles acabam metabolizando esses açúcares, essa glicose, e acaba fazendo fermentação alcoólica. Você obtém etanol e CO2. Aí você pode ficar muito louco, graças a Deus. E o terceiro exemplo que eu falei para vocês é uma prova de 100 metros. Lá no Leininger ele coloca a importância dessa via metabólica durante uma prova de 100 metros. Porque você tem várias contrações musculares durante um curto período de tempo. E essas contrações musculares, elas precisam de demanda de nutrientes e também oxigênio. Nutriente a gente vai ter o suficiente, só que o oxigênio é pouco provável, tá? Não vai dar tempo de você oxigenar aquele tecido. Só que você tem a glicose, então você consegue utilizar esse nutriente sem a presença desse oxigênio. Então, essa aplicação desses 3 conceitos para vocês. E aí, eu vou deixar, espero que vocês tenham curtido, né, essa parte. Eu vou deixar aí uma pequena apresentação para vocês também em animações, que aí eu dediquei muito tempo para fazer essas animações, mas que eu espero elucidar um pouquinho melhor para vocês, beleza? Então não desliga ainda e dá uma acompanhada no que eu tenho para falar para vocês. Bom pessoal, vamos aí então. A gente vai falar sobre glicólise anaeróbia, tá? A gente está falando sobre glicólise anaeróbia na verdade, tá? Aí eu coloquei para vocês que glix vem do grego, não necessariamente desse grego, mas vem do grego, significa doce, tá? E aí a palavra lisis vai significar quebra, a gente está interpretando glico da glicólise como glicose, tá? Então a quebra da glicose a gente está vendo. Ela ocorre em todos os tecidos, tá? Sobretudo em alguns que eu coloquei aí para vocês, como por exemplo eritrose, na medula renal, e até mesmo no esperma. E aí, a gente tem células saudáveis. Células saudáveis, elas são oferta de oxigênio, lá trazido pelas hemácias, que contém a hemoglobina, que transportam esse oxigênio para a célula. A célula consegue pegar esse oxigênio lá, em conjunto com os nutrientes, tanto carboidratos, proteínas e lipídios, metaboliza esses nutrientes, usando o oxigênio. E aí ela tem energia para que ela possa sobreviver. E aí, como resíduo, acaba sobrando CO2, tá? O CO2 não pode acumular na célula, é retirado pelas mesmas hemácias, que contém hemoglobina, que é um tipo de proteína, tá? E aí, essa hemoglobina, ela é
ela, na verdade, um fato interessante é saber que essa hemoglobina é muito mais sensível ao CO2 do que a captação de oxigênio. Tá? Aí CO2 é retirado por essas hemácias, contém essa tal de hemoglobina, e aí lindo, maravilha. As células tumorais, essas células elas acabam se replicando de maneira desordenada, e aí muitas vezes essas células, algumas células não têm oferta de oxigênio. Tá? Então você tem lá uma célula que está mais periférica, ela tem contato com o vaso sanguíneo, com o capilar, enfim. E aí você acaba tendo contato com as hemácias, essas hemácias conseguem ofertar o tal do oxigênio, a célula pega o oxigênio, metaboliza lindo maravilha, pega os nutrientes em conjunto com o oxigênio, metaboliza lindo maravilha. Só que aquelas células mais distantes dos capilares sanguíneos dos vasos, elas não têm contato com, não tem essa oferta de oxigênio adequada, tá? Esse oxigênio, essa célula, ela tem que sobreviver mesmo sem esse oxigênio. Na verdade, o que se cria quando tem essa deficiência de oxigênio, esse déficit de oxigênio, ela é um ambiente de hipóxia, tá? Se ela não tem oxigênio, se a célula tumoral não tem oxigênio, ela precisa sobreviver de alguma forma. Ela consegue metabolizar, vai conseguir metabolizar de maneira adequada as gorduras? Pouco provável. Muito menos os aminoácidos, tá? Consegue fazer é metabolizar a glicose através da glicólise anaeróbia, tá? A fabricação da cerveja, a gente consegue pegar os cereais, pega a cevada, que contém os polissacarídeos, mete a maltagem, conseguimos obter o malte. Do malte nós conseguimos obter o mosto, e aí nós metemos lá esse componente lá, a leveduras, que são seres vivos, pegam os açúcares desse mosto, fazem fermentação alcoólica, a gente consegue obter etanol e o CO2 também. Beleza? Durante o exercício físico, então o pessoal da fisiologia do exercício vai lá no Macardo pesquisar, a gente está utilizando o Lehninger como referência, tá? Lá no Lehninger ele fala de uma prova de 100 metros, tá? Você precisa de potência muscular, isso, força vezes velocidade. De novo, imagina que você pesa 80 kg, você precisa deslocar essa massa corporal, e aí, é pesado, né? 80 kg é pesado. Você precisa de velocidade, afinal de contas, se trata de uma corrida, a gente parte do pressuposto que ganha quem chega primeiro, tá? O indivíduo vai lá, corre, olha que animação maravilhosa que eu fiz para vocês, que são esse bonequinho aí, cabeçudo, amarelo, tá? Com um corpo de palito. Bom, normalmente essa prova é sustentada por sistema ATP-CP, que a gente não vai falar agora, mas essa quebra de ATP, adenosina 1, 2, 3, adenosina trifosfato. Quebra esse ATP obtém ADP, adenosina 1, 2, adenosina difosfato. Tá? A gente precisa fazer esse ADP voltar a ser ATP. Tá? E a glicólise anaeróbica é uma forma de você fazer isso durante essa situação. Porque se tratar de uma prova extremamente rápida, tá? De uma contrações musculares, elas são extremamente rápidas, em alta intensidade, você não tem a oferta de oxigênio adequada para os tecidos, tá? Esse tecido está precisando de nutriente. O que vai fazer? Vai fazer glicólise anaeróbica, tá? Então, se a gente for parar para analisar a sua musculatura, vamos ampliar a sua musculatura, animações eu estou voando, tipo Steven Spielberg, tá? A gente pega esse glicogênio, tá? A gente pode fazer a glicogenólise, que é a quebra desse glicogênio muscular, tá? Lembrando que nós temos dois tipos de glicogênio, tanto o muscular quanto o hepático, e o muscular ele serve para fornecer, para estocar glicose só para o músculo. O hepático ele está mais relacionado com a manutenção da glicemia. A gente pega esse glicogênio, quebra esse glicogênio, faz glicogenólise, tá? Lá no seu músculo obtemos glicose, então essa glicose pode ter vindo do via sanguínea, do capilar, sei lá de onde pode ter vindo essa glicose. Tá? Só que a gente não tem oxigênio, porque a oferta de oxigênio é limitada por se tratar de uma contração extremamente vigorosa, extremamente rápida. Tá? É limitada, a gente consegue fazer glicólise anaeróbica com essa glicose. Quebrando essa glicose, obtemos 2 piruvatos. Os piruvatos podem ser convertidos lá em lactato. Tá? A gente vai ver isso mais a fundo. Esse é o resumão que eu tenho para vocês. Espero que vocês tenham curtido aí, tá bom? E não deixe de se inscrever aí nessa parada, nesse Paranauê. Curte aí o vídeo, se não curtiu, problema seu. Mentira, se não curtiu, vai lá, tira o seu joinha, tá bom? Um grande beijo no coração de vocês e até mais.